Oi, gente, vamos lá de Química Cotuca 2019? Bom, como sempre, né, eles dão um texto enorme aqui que para testar a sua paciência, para no fim perguntar uma coisa que nem precisava. 34. Deixa eu pegar uma aqui. Gente, a grande aplicabilidade dos metais pode ser associada às suas propriedades gerais. Então o que você tem que saber? Propriedades gerais dos metais, não metais, semimetais. Não pode ir para a prova sem isso, entendeu? Das alternativas abaixo, assinale qual melhor descreve essas propriedades. De quem que ele quer nessa prova? Dos metais. Eu coloquei aqui, normalmente, ó, brilho, ele cobrou. Ele cobrou bom condutor de calor e eletricidade, tranquilo, maleável e dúcteis. Aqui eu coloquei a definição de cada um, tá? Maleável, capacidade de ser transformado em lâmina, e ductibilidade, capacidade de ser estirado em fios. Quando está entre metal e não metal, a gente chama de semimetal normalmente. Tem que saber as características dos não metais também, tá? Então a gente já sabe, ó, maleável, dúctil e brilho. Ele pediu esses três. Poderia ter pedido forma cátions, sólido a temperatura ambiente, mas pediu esses aí. Características dos metais, nada demais, né? A prova desse ano aqui foi bem suave. 34. 35. Conceito muito batido, gente. Ele te dá de graça ó, as diferentes formas de organização dos átomos de um elemento químico permitem configurações bastante distintas nas suas propriedades físicas e químicas. Ele já te deu o que ele quer. De acordo com o texto, o estanho pode apresentar três formas. Tudo bem, não precisaria nem do texto, tá vendo? Ele já me falou, o estanho apresenta três formas. Assinale a alternativa que descreve esse fenômeno. Gente, quem estudou um pouquinho vai saber que o único nome razoável aqui é a alotropia, né? É o que acontece. Ó, os dois exemplos mais famosos do oxigênio, que pode ser o O2, e o ozônio, O3. Percebe que são átomos, elemento químico oxigênio, configurado de maneiras diferentes. Ó. Outro exemplo muito importante aqui é o carbono. Cadê? Ó, que faz o diamante e o grafite. Característica bem diferente, mas mesmo elemento químico. Carbono. Essa característica de você pegar um elemento químico e combinar ele de formas diferentes, transformando em compostos diferentes, é chamado de alotropia. Nada mais que isso, não tem como ir além, tá? Aqui uma coisa que vocês têm que saber para a gente continuar, ó. As substâncias você tem que saber as mudanças de estado, tá, gente? Isso é mínimo. Você tem são as curvas de calor aqui, ó. Você tem aqui a temperatura, você tem o tempo. Numa substância pura, ela é bonitinha, ela sobe até aqui, ponto de fusão. O ponto de fusão dela é constante, então ele fica retinho. Vou tentar fazer retinho aqui. Aí você aquece mais. Ponto de ebulição. Da substância pura é retinho aqui. O que que diferencia no nosso caso? Isso aqui, ó, substâncias azeotrópicas e eutéticas. Nossa, que nome estranho, calma. A única diferença é a seguinte: ela vai variar ou no ponto de fusão ou no ponto de ebulição. Se variar aqui é uma, se variar aqui é outra. Só. Souber isso, você acerta a questão. Vamos ver. Aqui varia, aqui, ó. Não é retinho, ela faria um negocinho assim, ó. Por exemplo, aqui. Variou no ponto de ebulição, então é a eutética. Ó. Faz uma pergunta para você mesmo. Onde variou? Se variou na ebulição, então é eutética. E se variou no ponto de fusão? Bom, no de ebulição eu já decorei que é E de eutética. Então, se variou na fusão, só pode ser a azotrópica.
Azeotrópica. Então, variou aqui, ó, no ponto de fusão. Então, aqui é azeotrópica e aqui é eutética, tá bom? Dependendo de onde varia. Variou no E de ebulição, E de eutética. Na outra só pode ser azeotrópica. Quando for certinho, retinho, é substância pura. Pronto, já está pronto para resolver. Uma liga de estanho e chumbo se comporta como uma mistura eutética. A gente tem essa, substância pura e o resto a gente chama de mistura. Mistura pode ser eutética ou azeotrópica. Assinale a alternativa que representa o gráfico, temperatura por tempo, da curva de aquecimento de uma substância pura e de uma mistura eutética. Mistura é o nome mais adequado. Substância pura, gente, ele é retinho aqui, ó. Ele se comporta bonitinho. Então isso aqui é uma substância pura. Ele quer a que varia, a eutética. A eutética varia onde? Na ebulição. Lembra? Começa na fusão e tem a ebulição. Se variou na ebulição, E de eutética. Por isso, alternativa A. Bem tranquilo, né? Com esse conhecimento você já mata muita questão. Claro, o ideal é você pegar um curso anual, fazer meses comigo, trabalhando, que isso aqui vai ser tirado de letra. Mas você está em cima da prova, está fazendo uma revisão, isso aqui basta, tá bom? Um abraço!